A série 3, A Saúde dos Recursos Hídricos Brasileiros em Pauta, do programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente EBDOC, está no ar. Neste episódio 11, vamos conhecer a história do Bloco Fluvial do Peixe Seco na Grande São Paulo, que começou em 2013 e tem a temática socioambiental como vocação em suas intervenções, em diferentes períodos do ano. Nosso convidado é o Diogo Cérvolo da Cunha Vieira Rios, mais conhecido por Diga Rios, um dos fundadores e integrantes do bloco. Ele é cientista social pela Universidade Metodista de São Paulo e mestre em arte e educação pelo Instituto de Artes da Unesp. Atua como pesquisador do coletivo Mapa Xilográfico desde 2006. Foi co-criador da exposição Hidrofaixas Rios Visíveis do Bexiga no Centro de Preservação Cultural da USP, Casa da Dona Iaiá, em 2015, e tem atuado na área de educação de ética e cidadania. Quando Cantareira ressecou, Piratininga despertou. É jurua com escopeta, forba gato na cabeça, é o tio que voltou. É jurua com escopeta, forba gato na cabeça, é o tio que voltou. Mamãe Oxu foi desprezada, Nhandeiro se revoltou. Nessa terra tão banhada que seus rios canalizou. Diogo, seja bem-vindo. Depois dessa pequena canja que a gente escutou agora, conte a história do Bloco Fluvial do Peixe Seco que começou em 2013. Bom, Sucena, obrigado pelo convite, né? Muito legal estar aqui trocando essa ideia contigo. Dei uma passeada lá pelo seu canal no YouTube e temáticas muito interessantes. Até repassei para o pessoal do bloco, a gente vai assistir tudo ali, vamos prestigiar pra caramba esse seu trabalho, super importante. Então, o Peixe Seco, ele nasceu de uma intervenção urbana realizada por um outro coletivo em 2011, né, lá no Jardim Pantanal, que é o extremo leste da cidade de São Paulo, né, que é uma região de constantes alagamentos, usando o termo alagamento de um jeito amplo, né? A gente está falando ali da várzea, né, da margem do rio Tietê, né? E o que acontece ali no Jardim Pantanal é que, por uma questão de manuseio das águas do Tietê em época de chuva, a barragem da Penha ela é fechada para proteger a circulação de serviços e produtos nas marginais, para proteger bairros mais ricos. E quando essa barragem é fechada, a água do rio reflui, fica ali bloqueada, e alaga completamente a comunidade do Jardim Pantanal. Tanto é que esse transbordamento, de maneira com alguma constância, dura dias, né? Às vezes uma semana, e a água não baixa, até o momento que eles abrem as barragens, né, lá na Penha, e aí, rapidamente, a água baixa, né? E quando a gente fez esse trabalho foi desenvolvido pelo coletivo Mapa Xilográfico, que é um coletivo que eu também integro, né, que é um coletivo de intervenção urbana. A gente fez um trabalho, como eu disse, em 2011, a partir de um edital da Funarte, Artes Cênicas na Rua, e a gente fez um trabalho percorrendo todos os limites da cidade, discutindo São Paulo. O nome do projeto era A Deriva Metrópole São Paulo. E um dos limites que a gente foi justamente o Jardim Pantanal, né? E aí o nosso trabalho é um trabalho uma cartografia afetiva, uma cartografia, uma psicocartografia, né, também. E a gente vai nos lugares em relação de troca com as pessoas, aprendendo com as pessoas, fomentando comunidades de aprendizagem,
E aí a gente começou a escutar as histórias daquele lugar, né? E as histórias daquele lugar é a história de uma comunidade que se formou por conta de déficit de moradia, pessoas que não tinham para onde ir, né? E decidiram morar onde dava, né? E aí, como a gente sempre tem a proposta de fazer no mapa xilográfico, né, uma ação, uma intervenção urbana, poetizando aquilo que essa cartografia apresentou, né, ao lado das pessoas, ao lado dos moradores de cada lugar, a gente construiu, a partir de ferro velho, um barquinho, que é uma piscina com roda. Dentro desse barquinho tinham fones de ouvido, né, onde a história dos fundadores do bairro, das pessoas que chegaram lá, né, em busca de uma vida melhor, contando a sua história de luta, a história de criação, né, daquela comunidade. E aí a molecada do bairro entrava no barco, ia navegando no barco e ia escutando, né, a sua história, a história da sua comunidade, e o barco ia parando de porto em porto, né? E parava na casa de uma pessoa, a pessoa contava história. Então era uma intervenção urbana com concepções estéticas, poéticas, mas também educativa, no sentido de fortalecimento comunitário, né? Para essa meninada lá da região saber, né, e valorizar a própria história, né? A própria força da organização comunitária. E aí a gente fez algumas dessas navegações, e era um barato, porque o barquinho navegando em tempo seco, e os carros passavam e buzinavam, eu preciso de um barco desse aí em janeiro, não sei o quê, quer dizer, essa ludicidade, né, de um barco com rodas, trazendo à tona, né, levantando uma questão de natureza política, de natureza de sobrevivência mesmo daquela comunidade. E é muito impressionante ver que tem pessoas que construíram, inclusive, como se fossem palafitas já lá, né? Então, as casas subiram. Então, tem uma garagem que não tem nada, já prevendo o próximo alagamento, né? Então, fica tudo no segundo andar, digamos assim. E aí, na segunda navegação do barco, o que aconteceu? A gente, assim, de maneira fluida mesmo, a gente levou um surdo, levou uma caixa, levou um chocalho e jogamos na mão da meninada. E é uma coisa linda, porque a meninada vê aquele barco, um barco com vela, um barco com, né, todo colorido, e começaram a tocar. Eu olhei aqui e falei, gente, isso é um bloco. 2000, isso é um bloco, tá pronto, é um bloco. Tá aí, né? Então foi desse transbordamento que nasceu o Peixe Seco. A ideia nasce nesse momento, né? Aí o que acontece? Essa ideia a gente ficou mastigando ela um tempo, até que em 2013, a Casa da Dona Yaya, né, o Centro de Preservação Cultural da USP, fez um convite para o mapa xilográfico desenvolver uma atividade lá na casa, e a gente já tinha feito um trabalho de 1 ano de pesquisa no bairro do Bexiga, com o mapa xilográfico, então por isso que a gente foi convidado a retornar, a gente já conhecia bastante aquele território. E uma coisa que em 2009, quando a gente esteve lá, a gente percebeu, e naquele momento não foi possível fazer o mergulho, literalmente, é a riqueza hídrica do bairro, né? Porque o bairro do Bexiga, ele é um bairro pouca gente conhece, né? Ele é chamado como bairro italiano, mas não, ele é um bairro, sobretudo, negro. Porque o bairro do Bexiga é o Quilombo Saracura, né? E aquela topografia super acidentada, né? Mata fechada, isso estamos discutindo, falando aqui, né, no século XIX, né? Então você tinha o quê? Você tinha terreno acidentado, mata fechada e muita riqueza hídrica. Muitos rios, né? Então só no bairro do Bexiga a gente identifica 3 rios, né? O Rio Saracura, que passa hoje foi asfaltado, né? Que é onde é a 9 de julho. A nascente, uma das nascentes dele é na Almirante Marques Leão, inclusive até mais ou menos 2012, essa nascente ainda jorrava água ali, e aí o pessoal usava a água da nascente para lavar carro, levantar uma grana ali. E aí a prefeitura foi lá e tampou a nascente, impediu que as pessoas pudessem ter acesso à água.
Tem o rio Japurá, né, que passa ali pela rua de mesmo nome, na rua Japurá, próxima da rua para Major Diogo, Rua da Abolição, ali paralela à Rua da Abolição, né? E tem o rio Itororó, que tem uma das nascentes, inclusive, dentro da vila, da ex-Vila Itororó, né? Que hoje houve uma violência lá, expulsaram os moradores, que eram legítimos de permanecerem, e criaram um centro cultural lá, né? Que hoje eles chamam de Vila Itororó, mas eu chamo de ex-Vila Itororó, porque a vila foi assassinada, né, com a tirada dos moradores de lá. E aí o que acontece? Com essa riqueza toda que a gente descobriu, essa riqueza hídrica, a gente pensou, então vamos propor o seguinte, vamos propor para a casa da Dona Yaya um projeto de escavação poética desses rios. Então a gente propôs o seguinte, vamos trazer o barquinho do Pantanal, o barquinho vai chegar e vai atracar no Bexiga, e a gente fez uma oficina ali, prevendo já esse estudo e prevendo 3 cortejos. E aí juntou muita gente interessada, né, na proposta, e aí a gente fez um samba para cada rio, composição coletiva, homenageando pessoas do bairro, né, que contaram muitas histórias para a gente, a Dona Alzira, que é uma senhora incrível, né, que trabalha lá, reside lá décadas, enfim, a gente fez esse trabalho de cartografia, já tinha sido uma parte muito importante sido feita em 2009, então a gente religa isso em 2013, e ali nasce o bloco. Ali nasce o bloco, então as navegações com essa navegação, escavação, né, onde a gente vê o rio e ao mesmo tempo a gente vira rio, né, porque a gente ocupando a rua, nós somos o rio, né, em um certo sentido, poético, né, e ali começou, a gente fez os 3 cortejos, e quando acabou a oficina, as pessoas, tava todo mundo assim, absolutamente impactado com o que a gente tinha vivido, a gente se olhou e falou assim, não vamos parar, né? Vamos continuar. Então, ali no final de 2013, se configura, nasce mesmo o Bloco Fluvial do Peixe Seco. Aí o mapa xilográfico segue a sua vida, é um coletivo que existe, continua fazendo suas coisas, mas nasceu um novo coletivo, com outras pessoas, com uma dinâmica própria. E é muito legal ver isso acontecer, né? Esse transbordamento. E aí nasceu o Peixe Seco. Essa que é a origem dele. E aí, nesse decorrer, né, que é bem interessante, né, essa vivência que vocês tiveram, quais foram os outros rios, né, entre aspas, né, urbanos aí que vocês percorreram ao longo desses anos, né? E qual vai ser justamente o desse ano de 2023 também? Vamos lá. Então, a gente começou, por ter nascido no Bexiga, como bloco, né? Nosso primeiro cortejo foi sobre o Rio Saracura. E o Peixe Seco, ele é um bloco, a gente, além dessa discussão toda dos rios, a gente acredita muito na ideia de que os espaços públicos, eles muitas vezes são confundidos ou como estatais ou como privados. Eu vou me explicar. Muitas vezes, os poderes executivos, seja municipal, seja estadual ou seja federal, ao manter um espaço potencialmente público, ele cria toda uma rede de regulamentações que ele acaba transformando aquele espaço, o exercício público daquele espaço fica totalmente controlado, né? É um exercício público duvidoso, muitas vezes. Você vê muito isso, usando, acho que talvez o termo mais fácil de enxergar isso, são as escolas, né? As escolas que a gente normalmente chama de escolas públicas, se a gente for analisar, do ponto de vista de densidade pública, elas têm muito pouco de público. Existem escolas públicas, poucas, que são aquelas onde a comunidade escolar é escutada, onde os pais conseguem participar, onde os estudantes conseguem contribuir, onde tem um processo, né, dialógico, democrático. Essas escolas existem sim.
No geral, não são poucas, mas proporcionalmente são poucas. Na maior parte das vezes, as escolas acabam sendo estatais, né? Cheias de regulamento, verticais, então o nosso exercício como bloco também é um exercício de transformar a rua num espaço de encontro, né? E num espaço de encontro autônomo, não comercial, né? Não mercadológico, então a gente não tem nenhum patrocinador, a gente não leva nenhuma logomarca, né? Claro, a gente leva o quê? A ética, a poética, a estética e a política. E a ética nos guiando do que é exercitar um espaço público, que é um espaço de todos. Então, é claro que a gente vai fazer um uso, né? Um exercício ético desse uso, né? Convidando as pessoas, sem isolar, sem vender, abadar, sem proibir as pessoas de estar juntos, sem cordão, né? E meio que discutindo que a rua não é só para os carros, né? Nas metrópoles se convenciona isso, né? E é interessante, às vezes, na faixa de pedestre, né? Você fica parado na faixa de pedestre, assim, às vezes você fica um tempão parado, porque os carros, a ideia de que a rua é só dos carros, ela é hegemônica, né? Porque do ponto de vista urbanístico, isso está sendo dito o tempo inteiro, né? É o carro que tem a hegemonia e não as pessoas. Então a gente faz o quê? A gente sai na rua, na verdade a gente se organiza coletivamente, tem uma estrutura de harmonia, que a gente chama de harmonia, de segurança, de cuidado com as pessoas que estão com a gente. Demanda bastante, mas a gente sempre tem muita preocupação com isso, e a gente sai, né? Tem sempre um grupo de negociação, que são as pessoas que a gente sempre pensa num caminho paralelo, alternativo aos carros. Então a pessoa quer passar, você pode passar, tem essa alternativa, né? Não tem problema, calma, o bloco, nós estamos andando, a gente não está interrompendo, né? Também é trânsito, o corpo também é trânsito. E a gente vai levantando, né, essas discussões, essas reflexões sobre o uso do espaço público. E aí, então a gente começa em 2014 com essa ação, com essas estratégias, e que dura até hoje. Em 2014 a gente fechou a 9 de julho, a gente se concentrou ali na Praça 14 Bis, né? Ficamos ali, e depois saímos a 9 de julho, seguimos o Saracura até o Anhangabaú. Aí, em 2015, a gente decidiu seguir. Então, agora vamos sair pelo Anhangabaú. Aí nos concentramos no Anhangabaú, seguimos o trajeto do Anhangabaú pelas ruas até ele desembocar no Tamanho do ATI. Aí, em 2016, vamos sair no Tamanho do ATI. Aí saímos no Tamanho do ATI, a gente se concentrou ali no Lago dos Cocos, né, onde os cocos são vendidos ali. E essa região é uma região muito genealógica da cidade, né? Porque o Tamanho do ATI é central, né, no processo de fundação da cidade, né? E não é à toa que tem ali a chamada Ladeira do Porto Geral, né? Porque os produtos chegavam via navegação pelo Tamanho do ATI, né? E encostavam ali no Porto Geral, a ladeirona, né? Naquela baixada ali, né? Da várzea, né? Do Tamanho do ATI, no Parque Dom Pedro. Então, é uma região muito interessante para se entender a cidade de São Paulo, como cresceu. E aí a gente, então, saiu de lá e fomos em paralelo ao Tamanho do ATI até o metrô Armênia. E ali paramos. Quando Cantareira ressecou, Piratininga despertou. É Jurua com escopeta, Borba Gato na cabeça, é o tio que voltou. É Jurua com escopeta, Borba Gato na cabeça, é o tio que voltou. Mamãe Oxu foi desprezada, Nhandeiro se revoltou. Nessa terra tão banhada que seus rios canalizou.
que Saturnino alertou, mas Prestes Maia asfaltou. É Juruá com picareta, o progresso na cabeça, é o tiro que voltou. É Juruá com Anchieta, o progresso na cabeça, é o tiro que voltou. Anhangaba, o Vale das Almas, Ribeirão sufocado, de uma selva sem calma. Anhangaba, de margens tão lindas, Ribeirão libertado, é cidade com vida. Quando Cantareira ressecou, Piratininga despertou. É Juruá com escopeta, corva gato na cabeça, é o tiro que voltou. É Juruá com escopeta, corva gato na cabeça, é o tiro que voltou. E aí a gente se viu, bom, a gente tem que seguir agora, né, em 2017, e teoricamente a gente iria para o Tietê. A gente avaliou que a gente estava precisando olhar um pouquinho para o nosso quintal. Por quê? Porque nessa história toda, a gente acabou constituindo um barracão do Peixe Seco, que é na casa de um integrante, da Claudinha, que ela tem uma garagem lá, então a gente criou lá o barracão, tá tudo lá, né? Então, o que a gente guarda os instrumentos, a gente tem uma bike sonora, que é uma bike que funciona a bateria, com sistema de som, vai pedalando, tem o barquinho, tá tudo lá. E como a gente estava navegando por muitos rios, e a gente acabou não navegando no nosso quintal, que era na Moca, onde é o barracão, está localizado. E aí, então, a gente falou, não, vamos retomar, vamos olhar um pouquinho para o nosso entorno. Em 2017, a gente foi navegar no Caçandoca. No chão do operário moquense, vê-se um rio de história arisca. Caçandoca rompe o circo, faz enchente, honrando sua vertente anarquista. Que é o Rio Caçandoca, que dá nome até à rua Caçandoca, né? E navegamos por ali, e foi engraçado porque na pesquisa sobre o Caçandoca, e foi uma coincidência, a gente se ligou nisso depois, na verdade. 2017 era o centenário da primeira grande greve geral brasileira, que foi em 1917, e que eclodiu ali no Cotonifício Cresp, né, onde depois virou Extra, aquele prédio ali, né, que fica ali na Rua dos Trilhos, se não me falha a memória. E a gente olhou para aquilo, a gente fez um samba em homenagem ao Caçandoca e também em homenagem às mulheres operárias, porque isso também a historiografia começa a contar mais agora, né, que as mulheres tiveram um papel central na greve geral. Central. Porque o que acontecia naquele momento é que os operários não tinham condição de trabalhar e cuidar dos filhos. Então as mulheres levavam os filhos para a fábrica. E sabe o que acontecia lá? Eles colocavam as crianças para trabalhar. Trabalho infantil. E aí começou um levante, né? Então, o papel das mulheres na primeira grande greve foi fundamental, das mulheres anarquistas, né? De organização anarquista. E aí a gente, então, fez esse cortejo em homenagem à operária moquense, em homenagem ao Caçandoca. E aí, no mesmo ano, a gente fez um cortejo em parceria com a fanfarra clandestina, em homenagem ao centenário da grande greve. Também, a gente fez 2 cortejos esse ano. Foi lindo, porque a fanfarra clandestina é uma fanfarra de metais, né? Então juntou a percussão do Peixe Seco e a metaleira da fanfarra. Foi lindo, 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 inesquecível, assim. E a gente fez um cortejo parando, né, pelas regiões aonde eclodiu a greve, né? Foi muito bonito, foi muito emocionante em 2017. Aí em 2018,
2018, aí a gente retorna para o Tietê. Bom, vamos chegar no Tietê, né? Nesse processo de chegar no Tietê, a gente entrou em contato com a comunidade ali da favela do Canindé, né? Que é uma favela muito antiga, né? Várzea do Tietê. E ali, o que acontece? E ali, nessa comunidade, nesse local, nessa localidade, né, a gente tem uma escola, que é uma escola tem uma proposta pedagógica muito interessante, né? Inclusive tem uma luta para mudarem o nome da escola, né? Primeiro para Carolina de Jesus. Por quê? Porque Maria Carolina de Jesus foi moradora da favela do Canindé. E o nome atual da escola é o nome de um mercador, de um negociante de escravos. Nem vou dizer, eu nem lembro o nome. Então tem uma luta aí para eles mudarem de nome, e uma luta difícil de mudar. Agora conseguiram, aparentemente, não mudaram ainda, mas Espaço de Bitita, né, em referência a Carolina de Jesus também, né? E aí a gente fez o quê? A gente entrou em contato com essa escola, né, e a gente apresentou uma proposta educativa para a gente construir o cortejo naquela região junto aos estudantes da escola. É uma MF. E aí foi muito legal, porque a gente fez uma proposta junto aos professores. Então a gente chegou antes da escola começar as atividades, a gente fez um pequeno cortejo tocando só com os professores até a favela do Canindé, e fomos escutar os mais velhos, inclusive pessoas que conheceram a Carolina, que ainda é uma senhora que mora lá. E foi muito legal, porque os professores se apropriaram daquele lugar, daquele território. É um território que também está em processo de gentrificação, de expulsão dessas pessoas por questões imobiliárias, né? Fica bem atrás do estado do Canindé, né? E aí, quando as crianças voltaram, a gente recebeu as crianças na semana de acolhimento, e já começamos um trabalho junto com as crianças. E aí foi um trabalho de musicalização, um trabalho de construção em homenagem à Carolina de Jesus, em homenagem ao Rio. E aí a gente fez, nesse ano, a gente fez 3 cortejos. 2 cortejos com as crianças, e esse foi muito impactante, porque a gente saiu de dentro da escola, foi para a rua, e na rua da escola tem vários equipamentos culturais que muito fechados, de assistência social, diversos, né? Diversas naturezas, assim, de equipamentos públicos. E por conta do barquinho e do samba, todos abriram as suas portas. E foi maravilhoso, porque se integraram. Então o barquinho entrava no equipamento, tocando com as pessoas, entrava na favela, saía, e contando, né, a partir do samba que foi criado, a história deles, a história daquele lugar, né? Eles contando para eles mesmos, as crianças que compuseram, né, o Ijexá. Então foram 2 cortejos com as crianças, e um terceiro cortejo. E aí foi um cortejo geral, que a gente fez a gente se aproximou da feira da Cantuta, né, dos bolivianos, ali também na região, e no carnaval deles, eles convidaram a gente para começar o nosso cortejo lá. Foi a coisa mais linda. E aí a gente começou tocando junto ao carnaval dos bolivianos. E foi muito legal, porque quando a gente estava saindo para começar o nosso cortejo, estava chegando um cortejo dos bolivianos. E aí, não foi combinado isso, né? E aí, quando a gente se cruza, a gente para de tocar e começou a escutar a música deles. Aí a gente tentou acompanhar a batida deles. Aí os 2 cortejos pararam e ficaram tocando, a gente ficou tocando as músicas deles, né? Tentando acompanhar, foi muito bonito. E aí eles seguiram e a gente foi, né? E aí a gente foi até a margem do Tietê. Então a gente foi pelo paralelo, né? Pelas vielas ali do bairro do Canindé, até chegar numa praça que margeia o Tietê. Chegamos lá e fizemos ficamos tocando um tempão lá, enfim, ocupando essa praça. E aí em 2019 a gente voltou nossa, é muita história, né? Em 2019 a gente foi pro Anhanguera, que é um córrego que ali no centro de São Paulo, né? Ali na Vila Buarque. E a gente foi para lá porque ele é um córrego, ele é um rio que ele se revolta, né? Porque de tempos em tempos ele quebra toda a tubulação ali, né?
ele arrebenta tudo, abre buraco, abre carteira na rua e tal. E aí a gente foi fazer uma ação, até com o pessoal lá do Secura Humana, que é um outro coletivo que discute também essa questão da água, né? E aí a gente foi fazer uma ação no buraco, assim. No dia que abriu a cratera, a gente foi fazer um ensaio do lado do rio, assim, né? O rio quebrou tudo. Então a gente decidiu sair no Anhanguera, e foi muito interessante, porque caiu uma tempestade no meio do cortejo, e a gente parou no meio, ficamos embaixo do Minhocão, e ali embaixo do Minhocão virou rio. Os dois lados alagados, água, 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 e a gente tocando embaixo do Minhocão. E a gente brincou, nossa, a gente chamou o Anhanguera e ele veio forte, né? Veio forte. Fizemos em 2019. Em 2020, a gente foi o nosso último cortejo por conta da pandemia, né? A gente fez um samba discutindo os rios voadores. Por conta da fumaça que chegou, né? Chegou em São Paulo, né? Das queimadas da Amazônia, né? Naquele ano. E a gente fez um samba enredo mesmo, né? Tratando desse assunto, né? E falando dos rios voadores, né? E essa questão de Amazônia aqui, né? Quer dizer, a gente está respirando pedaços de rios, né? Pedaços de muitos lugares, né? Nesses fluxos aí. Então foi legal, e aí a gente fez no Minhocão, né? Mais alto. A gente fez o cortejo pelo Minhocão. Aí veio a pandemia, a gente, claro, parou tudo, né? A gente se manteve ativo, a gente fez algumas gravações pela internet, gravamos uma música, cada um gravando em casa, lançamos um clipe, enfim, umas coisas assim, bem artesanais, e agora a gente está retornando para a rua de novo, né? 2023 retornando, a gente já fez alguns cortejos ano passado, de aquecimento, né? E agora esse ano a gente acabou de fazer um ensaio aberto lá no Circo do Asfalto, aí em Santo André, né? Aqui em Santo André. Foi muito legal, a primeira relação com a comunidade e tudo mais. E a gente está no movimento já de aproximação com a comunidade da Vila Palmares, né? Porque Vila Palmares é um bairro que foi renegado por São Caetano, né? Quando São Caetano se tornou autônomo. São Caetano não quis Palmares, né? Justamente porque Palmares concentrava a negritude. Isso é muito sério, né? O Vila Gerte também estava sendo rejeitada, mas aí houve um movimento, uma pressão, e Vila Gerte acabou entrando, né? E aí rebatizaram de Nova Gerte, né? Algum tempo depois. Então, Palmares sempre nos atraiu muito por conta dessa história, que é uma história de discriminação, né? Que traz alguns componentes, né? Do caldo de cultura da cidade que no caso eu moro, né? São Caetano do Sul. E a gente está se aproximando, então, agora da bateria mirim da Escola de Samba Palmares. Porque a Escola de Samba Palmares, o carnaval em Santo André foi canetado, proibido, entre aspas, não tem mais organização de carnaval, e as escolas de samba, que eram bastante fortes, foram se enfraquecendo. Só que o Robson Batuta, que é filho do fundador da Palmares e nasceu no ano de fundação da escola, em 77, ele não aceita, claro, porque o samba é isso, né? O samba, ele é ancestral, né? O samba não se apaga desse jeito. Então ele pegou os instrumentos da escola e ele está mantendo a escola viva, dando aula para a molecada. Então é uma coisa linda. Eles têm uma bateria que tem um menino de 7 anos tocando um surdo de terceira que você fala, nossa, o que é isso aqui? Coisa mais linda. Então a gente está nesse movimento de aproximação. A gente já propôs para eles adoraram a ideia, a gente tem ensaiado com eles, tem aprendido muito com eles também. E aí a gente vai fazer um cortejo pós-carnaval, em março, né? E a gente descobriu, inclusive, que no lugar onde eles ensaiam, nasce um rio. Que nos registros que a gente está escavando ainda,
teria o nome, não tem muito nome, mas seria aonde passa a rua Pederneiras. Eles ensaiam lá no César. E se você, na hora que você entra no César, você tem a escadaria, do lado esquerdo tem uma água que não para nunca de jorrar. Não chove, tá jorrando água. É uma nascente. E provavelmente, a gente topograficamente, a gente pegou alguns mapas antigos, antes da urbanização, a gente percebe que tem um riacho ali, e depois ele é apagado do mapa, assim. Tipo, desaparece, né? E pelo trajeto, aparentemente, ele passa embaixo da Pederneiras, da rua Pederneiras. E ele vai lá até o Rio dos Meninos. Ele cai para lá. Então é isso que a gente está agora trabalhando, investigando, e vamos compor um samba sobre esse córrego, sobre esse rio, com a bateria mirim da Palmares. Esse é o que a gente escolheu aí para esse ano, 2023. Muito bom, nossa, a gente fez uma viagem aqui, eu fiquei imaginando, né, que eu sou paulistana, né, e moro muito tempo aqui na ABC, mas morei muito tempo em São Paulo, né, e tudo que você foi falando, eu fui me vendo, né, nessas localidades, né, e é interessante, né, a gente tem que se redescobrir, né, porque a gente, ao vivenciar, né, que embaixo do concreto urbano tem rios sinuosos, né, haviam rios sinuosos, né, que foram retificados, que a gente vê tanta inundação, né, tantos alagamentos, né, recorrentes ao longo de décadas, né? Anhangabaú, por exemplo, 9 de julho, né, regiões de várzea, né, que você está falando, nascentes, né, que são simplesmente solapadas. É difícil, né, você ver essa situação, né? E é muito legal, né? Você traz vamos dizer assim, a graça, né, do carnaval, né, do bloco, mas ao mesmo tempo com causas, né? Com causas sérias, né? Não são banais, né? Tem um fundamento sério em cada, vamos dizer assim, motivação que vocês dão aos temas. Em São Paulo, o que aconteceu, e acho que em quase toda a cidade do Brasil aconteceu isso, né? A cidade foi crescendo e os rios foram tratados, né, nessa visão eurocêntrica do começo do século passado, a visão de que os rios eram um obstáculo ao crescimento da cidade. Né? E não que os rios, na verdade, eram essenciais da cidade. Né? Essenciais, a questão do abastecimento de água, a questão da navegação. Né? Tem os rios, o Tamanduateí você consegue chegar, né? Ele está lá todo concretado, né? Canalizado, supostamente controlado, mas está completamente poluído. Né? Então, assim, ao mesmo tempo você vai ver a nascente do Tamanduateí, né? Mauá, né? Você pega aquela água ali e você fala, né? A gente fez uma exposição sobre o Tamanduateí, isso foi um mapa xilográfico, junto com o coletivo História da Disputa, chamado A Margem, que discutia justamente as pessoas que vivem e resistem na margem do Tamanduateí. E uma das obras que a gente montou lá, né, da margem, a gente foi buscar uma água lá na nascente do Tamanduateí, uma água transparente. E tinha uma obra que tinha água do Tamanduateí. Né? Essa é a água do Tamanduateí que a gente poderia ter. E aí o que acontece? Nessa lógica de que os rios são obstáculo, o rodoviarismo, né, e a indústria automobilística, na década de 20 e 30, pressionando, ali a gente teve uma chance e a gente perdeu. Né? Existiam 2 projetos de cidade ali. Né? Um projeto do Saturnino de Brito, que previa a manutenção de 1 quilômetro de várzea para todos os rios grandes e médios da cidade. Espaços públicos de convivência. Em tempo de cheia, é a área do rio. Em tempo de seca, é espaço de convivência. Era esse o projeto saturnino. E tinha o projeto do Prestes Maia, financiado pelo interesse da indústria automobilística. Não precisa dizer qual ganhou, né? Foi implementado o sistema do Prestes Maia, que foi asfalta tudo. Essa ideia, né? E aí o que acontece? A poluição do rio
no imaginário das pessoas, faz com que o rio também seja tratado como esgoto. Mas somos nós que fizemos isso com o rio. É o nosso modelo de suicídio coletivo que está em curso que fez isso com o rio. Né? E isso é muito impactante. E quebrar isso é uma coisa muito necessária, né? Nos processos educativos, nos processos artísticos. Né? Lá em 2008, a gente fez 2008, lembrando, a gente fez, o Mapa de Lugar fez uma intervenção lá no Rio Água Preta, atrás do Sesc Pompeia. Ali alaga pra caramba na Rua Barão de Bananal, né? Ali quando chove, e não é que alaga, é o rio se vinga, né? A gente brinca, o nosso samba do Pecheco que a gente mais toca é choveu, alagou, o rio se vingou. É isso, porque ali é rio. Não dá para você tampar ele, você não vai controlar. Ele vai tomar conta do espaço que é dele. Topograficamente, o espaço é dele. A gente é que decidiu achar que vai controlar, né? E não vai. E aí o que acontece? A gente, na Rua Barão de Bananal ali, né, tem aquelas bocas de lobo e tal, e a Alina Bobardi fez aquele deck no Sesc Pompeia para lembrar que ali passa o rio, né? Então as pessoas ficam em cima do deck, tomando sol, e aquilo foi pensado por ela. Aqui passa um rio, gente. Aqui é um espaço que tem que ser preservado, é um rio. E a gente ali atrás, a gente foi fazer uma pescaria ali. Então a gente ficou uma tarde inteira pescando na boca de lobo. E era uma loucura, porque as pessoas passavam, vocês são malucos, isso é esgoto. Não, não é esgoto, é rio. É rio. E aí foi uma intervenção, a gente estava pescando, e todo mundo que passou, mas como é rio? Aí a gente contava a história, não, isso aqui é o Rio Água Preta, né? Esse rio está aqui, ele está vivo, ele não é esgoto, né? Então esse imaginário, né, urbano a gente tem que disputar, porque é a única chance que a gente tem de tentar parar que a mancha diminuir, né? Ou não impedir, mas fazer com que essa mancha cinza pare de crescer de maneira conceitualmente suicida, né? E tentar também abrir veredas para tentar reinventar as próprias cidades, né? É um pouco isso. Diogo, obrigada. Foi uma conversa muito assim ilustrativa, né? A gente vai trazer, né, também os dados que vocês recuperaram, né, através das músicas, né? A gente vai mostrar isso também para o internauta e que vocês tenham êxito, né, de ter mais adeptos, né? A essa ideia de que carnaval, né? Eu acho que é importante também dizer, carnaval é causa, né? Carnaval tem uma simbologia que é cultura, obviamente, né? Mas que tem também todo uma motivação assim que tenha uma raiz que ajude a sociedade, né? Então, muito obrigada aí pela sua participação. Eu que agradeço, Sena, agradeço pelo convite, né? E as festas populares, elas são invenções de resistência, né? Porque nas festas populares você tem justamente a transmissão de saberes entre gerações, né? E então o carnaval é essencialmente isso, né? A festa popular que você vai passando as histórias que talvez o poder queira apagar, mas ele não consegue, se as festas populares tiverem a responsabilidade e a ética de entenderem qual é o seu papel. E é um pouco nessa linha que a gente soma, né? Com muita gente junto, com muitas ações juntas, e a gente tenta seguir esse navegar. Obrigado aí.